vou passar para vocês uma ceninha que você, quem assistiu Deixados para Trás, já assistiu, mas você vai lembrar agora. Há um tempo atrás, foi lançado um filme chamado Deixados para Trás. Na verdade, são livros. São livros, não? Eu acho que são livros inspirados, né, no livro do Apocalipse, que depois se tornaram filmes. E foi um sucesso aqui no Brasil, até porque ele foi lançado justamente naquele ápice da teologia neopentecostal chegando no Brasil. Então, de repente, todo mundo tinha medo do Apocalipse. De repente, com quase 500 anos de história de Brasil, do nada todo mundo começou a ficar com medo do Apocalipse e surfando nessa onda e até mesmo ajudando essa onda a crescer, esse filme foi lançado, tá? Um filme péssimo em todos os aspectos possíveis e imagináveis, mas eu tirei uma ceninha aqui pra gente relembrar Deixados para Trás. Se liga. Não cheguei a tempo. Não é culpa sua. Você entrou em contato com a segurança e eles não viram. Você fez tudo o que pôde. Temos que achá-lo, Jim. Mas o que é isso? Pai, atende. Não me deixa. Eve, Enquanto decidimos, ele estava certo, gente. Meu pai tinha razão. E aí, o que vocês acharam, hein? Quem já acreditou nisso, pode ser sincero, eu já acreditei. Já acreditei, e não só assim, acreditei como um dia eu acreditei em algo que não importa muito. Acreditei numa parada que estava falando sobre a minha eternidade, né? Então, quando eu tinha medo de um negócio desse, no final da história, eu estava com medo de passar a eternidade toda sendo torturado. Olha isso a gente hoje, pessoal, a gente hoje consegue falar até com um tom de humor e debochando, como a gente está fazendo aqui, mas nós vivemos essa parada e milhões ainda vivem isso. E se você acha que isso é pouca coisa, viver num jugo onde existe um Deus que, se você vacilar na dele, você vai acontecer isso aí, ó. Ele vai levar todo mundo, vai ficar só a roupa da sua mãe, a roupinha do seu filho, e você vai ficar nesse mundo entregue a Satanás. E depois, né, isso é uma parte do Armagedon. Na leitura completa, isso acontece, os que ficam aqui se ferra, se ferra, se ferra, se ferra. Se você for muito fiel, se você não aceitar a marca da besta, que você poderia ter a marca da besta para poder comprar, enfim. Aí, se você for muito fiel durante 7 anos, vai ter a segunda volta de Jesus, olha só, segunda volta, já não bastasse a primeira. Aí sim, para redimir aqueles que foram fiel nos 7 anos, que aconteceu depois dessa cena, e para aniquilar, matar, esquartejar e torturar o restante, né? Isso é o que a maioria dos evangélicos acreditam.
Essa cena que a gente acabou de assistir aqui, essa cena que você acabou de assistir, que parece não, né? Que de fato é um filme de ficção, né? Que tem efeitos especiais, espíritos subindo para o céu, numa pegada meia Marvel, Thanos instalando. Isso não é uma obra de ficção na cabeça dos evangélicos. É isso que nós temos que entender. Nós estamos lidando com uma situação que, olhando de fora agora, parece bizarra até, né? Muito engraçado, mas que a maioria das pessoas de fato acreditam. Você está cercado de pessoas que acreditam nisso. Você ama pessoas que acreditam nisso. Você se relaciona com pessoas que acreditam nisso. Então, isso ainda de alguma forma nos afeta, né? Então, é importante a gente estudar, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa parada de Apocalipse, o que de fato isso significa, tá bom? E quem sabe você vai poder compartilhar com alguém, compartilhar essa live, esse vídeo que vai ficar lá no meu canal e entregar paz na vida de pessoas aí, tá bom? Bora lá começar esse negócio? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. 3 versículos é o que precisamos para compreender todo esse texto. Com esses 3 versículos, que é a introdução da carta, aqui já tem todas as respostas que nós precisamos, não para você compreender, obviamente, cada figura que João vai descrever em toda a sua carta, mas para você escrever, para você entender a base desse livro e como ele deve ser lido e interpretado. Para você não ter que ler literalmente isso aqui e imaginar que tudo que está escrito aqui um dia vai acontecer literalmente. Então, se aqui está escrito que existe uma besta de 7 cabeças que emerge do mar, na sua cabeça, ou na cabeça fundamentalista, ou na cabeça do filme que nós acabamos de assistir um pedaço, um dia, em algum momento, uma besta literal com 7 cabeças vai sair do mar. Então, para a gente não ter que aniquilar a nossa inteligência, para você não ter que assinar um atestado de estupidez e de burrice, lendo literalmente textos que são mitos, que são parábolas, que são textos cosmogônicos, ou nesse caso aqui, um texto codificado, e eu vou explicar para você, para a gente não ter que acabar com a nossa inteligência e ter uma fé burra, nós podemos entender de fato o que esse livro significa, tá bom? Informações importantes que você precisa saber antes da leitura do Apocalipse. Primeiro, o nome, que você já parou para pensar quem que deu esse nome, Apocalipse? Porque Apocalipse mesmo não aparece no texto em si, né? A não ser essa primeira palavrinha que significa revelação, né? Que sim, poderia ser a palavra aqui, Apocalipse. E você sabe o que de fato significa Apocalipse? Você tem essa palavra na sua mente de alguma forma, né? Tem até uma banda do Brasil, lá do Pará, que tem esse nome. Você já reparou? Que Calypso é o prefixo, o sufixo de Apocalipse. Você já parou para pensar nisso? Então, a gente consegue entender até fazendo essas alusões. Bom, vamos lá. Apocalipse é uma palavra que a gente divide ela em duas. Apo, que significa tirar, né? O apo é mais ou menos o oposto, ok? Igual a gente fala teísmo e ateísmo, seria esse apo. Então, é o apocalipsos. Apo, tirar de calipsos, que significa o véu, a cortina, encobrir com a cortina, tapar com o véu. Vem da ideia dos teatros gregos, daquela cortina que abria para começar o espetáculo, né? E tem a deusa Calipso também, né? Você que já assistiu, inclusive, lá Piratas do Caribe, também tem
Nossa, naquele filme que a Ana Júlia gosta do livro, Percy Jackson, a deusa Calypso aparece, e tem a banda Calypso, né? Que significa mais ou menos escondida, não é isso? Então, o apocalipse é você tirar do que está escondido, tirar o véu, descortinar aquilo que estava coberto. Agora a gente apocalipsos, a gente abre esse véu para finalmente ver o que está acontecendo. Então, para começar, o Apocalipse não fala do futuro, o Apocalipse fala do presente. O Apocalipse não é uma previsão ou uma revelação no sentido do que vai acontecer. É uma revelação no sentido de revelar, tirar o véu. Quando você tira uma foto, você que tem mais de 25 anos aí, você lembra disso, né? Que a gente comprava o filme lá da Kodak com 36 pose, quem era boy, né? Os pobres compravam de 12 pose. 36 pose, e você tirava a foto, e você não fazia ideia de como elas ficavam. Você só tirava, você enquadrava e blacked. E torcia em nome de Jesus para ela dar certo quando você for revelar. A revelação não ia ser dizendo, não ia te revelar o futuro. Aquela foto não ia trazer uma imagem, era só daquilo que foi impresso naquela hora, naquela imagem. A revelação mostra o que está coberto. Amém? Então, o nome Apocalipse, para começar, não tem absolutamente nada a ver com previsão do futuro, adivinhação do futuro, e sim, eu estou agora tirando o véu, o Apocalipse de Jesus. Jesus está descortinando para nós entendermos o que está acontecendo. Esse é o espírito do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Inclusive, no texto que a gente leu, você leu comigo, no versículo 3 diz: feliz, bem-aventurado. A mesma palavra que aparece lá no Sermão da Montanha, lembra? Bem-aventurado, abençoado, feliz aquele que lê essa revelação. Ou seja, para Jesus, que inspirou João a escrever isso, segundo a tradição, quem lê o Apocalipse tem que terminar e ficar feliz, ficar em paz. Você lê o Apocalipse e fala, poxa, que coisa boa, então tá tudo certo, graças a Deus. A pergunta é assim que você ficava ao ler o Apocalipse? Você ficava em paz? Você ficava bem? Você ficava pleno? Ou você ficava tendo pesadelo? Quando dormia, né? Eu já perdi o sono lendo Apocalipse. Mas para Jesus, ele diz assim, eu vou revelar o que está acontecendo, eu vou mostrar o que está oculto, e todos aqueles que souberem o que está acontecendo poderão ter paz. Isso é a introdução da carta ao Apocalipse. Carta de quem? A quem? Quando nós estamos falando de qualquer texto, é primazia de interpretação de texto, não é de Bíblia, não, de qualquer texto. Quem escreveu, em que momento, em que contexto escreveu, para quem escreveu, e que contexto, em que momento, quem recebeu, recebeu. Então você precisa entender o remetente e o contexto do remetente, o receptor e o contexto do receptor. Então, quem escreveu a carta do Apocalipse? Qual carta do Apocalipse? Seria essa a primeira pergunta. Porque eu não sei se você sabe, não sei se você sabe dessa. Comenta para mim sim ou não se você sabia. Existe o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Elias, o Apocalipse de Esdras, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Estevão, o Apocalipse de Tiago e o Apocalipse de Tomé. E o Apocalipse de João, que é o que está na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia tem um Apocalipse de João, mas existem mais dezenas de apocalipses que levam o nome de autoria com personagens que você conhece. Abraão, Davi... Não, Davi não. Davi não tem, não. Adão tem. Apocalipse de Adão. Gente, tem um Apocalipse de Adão. Mas o que nós temos aqui é o Apocalipse de João. Qual João? João Batista? João Berlofa? João Amoedo? Qual João? A tradição diz que é o João Evangelista, mas não temos como afirmar isso historicamente, tá bom? Isso você já tem que saber.
Ah, pode ter sido? Pode ter sido João Evangelista. Pode não ter sido? Pode não ter sido. O autor do Apocalipse se chamava João. Mas João, naquela época, era igual João nas nossas épocas de hoje. Tinha muito, né? Então, um João escreveu a carta do Apocalipse. E a nossa tradição diz que foi o nosso João Evangelista, não João Batista, ok? Escreveu para quem? Escreveu para 7 igrejas da Ásia. Só que é importante você entender que quando nós estamos falando das igrejas da Ásia, eu não sei o que você entende, mas nós estamos falando de 7 igrejas que estavam ainda sob o domínio do Império Romano. Essas 7 igrejas da Ásia, que são citadas, os nomes lá, Filadélfia, Tiatira, são 7, né? Essas 7 igrejas ficavam em províncias romanas na Ásia, onde hoje é a Turquia. Mas todas as igrejas que receberam essas cartas estavam sob o domínio do Império Romano. Por que isso é importante? Porque quem escreve essa carta, João, estava exilado pelo Império Romano. Lembra disso? Ele está na ilha de Patmos, exilado pelo Império Romano. Na tradição evangélica, né, no imaginário evangélico, que é bastante criativo, não sei, a maioria da galera imagina João numa ilha meio, sabe, uma ilha paradisíaca, tomando uma água de coco, né, de repente comendo um peixe assado, escrevendo seus pergaminhos, com lembranças da sua vida, uma coisa meia, como chama aquele da ilha lá, dos 2 meninos na ilha? Clássico filme, fugiu da minha cabeça. Os 2 meninos, a Lagoa Azul, fugiu a Lagoa Azul da minha cabeça. Uma coisa meio Lagoa Azul, João ali, fogueirinha, tomando água de coco. No imaginário evangélico funciona mais ou menos assim. Mas o que a história diz é que esse João ele estava exilado numa ilha pelo Império Romano. Era uma prisão numa ilha que só recebia exilados, só recebia prisioneiros que eles não podiam matar. Você já assistiu algum filme antigo que tem uma prisão numa ilha que recebe prisioneiros que eles não podem matar? Agora você tem um pouco do contexto em que esse João estava, tá bom? Ele não estava tomando água de coco, fazendo fogueira, não. Ele estava numa ilha exilado pelo império mais violento da história, tá bom? E dentro dessa prisão, de dentro desse exílio, ele precisa se comunicar, ou ele quer se comunicar com essas 7 províncias romanas que estão na Ásia, que ele chama de 7 igrejas. Ele quer escrever uma carta que seja direcionada a essas 7 igrejas. Porém, ele está sob o domínio romano e as igrejas estão sob o domínio romano. Adivinha só quem vai pegar essa carta do João e levar até o pastor, o anjo lá da igreja de Filadélfia? Vai ser um soldado romano. Quando João terminou de escrever a carta, foi dado a um soldado romano. Esse soldado romano levou para o centurião dele. O centurião levou não sei para quem. Aquela carta passou por uma análise, afinal, é uma carta de um exilado. Vamos trazer para os nossos dias, ou pelo menos para aquilo que nós temos de mais próximo da história de um exílio. Você conhece algum artista brasileiro que foi exilado na época da ditadura militar? Dezenas, né? Quem sabe centenas, não sei. Vários, né? Várias músicas foram escritas dos exílios, e não só dos exílios, mas também artistas que não saíram, que não foram expulsos, mas que precisavam e que queriam criticar o governo, a ditadura, mas que não podiam escrever. Então eles tinham que escrever canções, poemas de forma dúbia, né? Tem a música clássica do Chico Buarque, que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, né? Fazendo essa brincadeira com o cálice de Jesus, o cálice de sangue, com o cálice da ditadura, de fique quieto, não critique. Então, Pai, afasta de mim esse cálice. A música passou. A ditadura é tão burra que não pegou e deixou passar. O apóstolo João, na nossa narrativa aqui, quem escreveu a carta é o apóstolo João, ele tem a grandiosa missão
de escrever uma carta do seu exílio, que essa carta vai passar por toda a investigação romana para chegar à igreja que está na Ásia sob domínio romano. E na sua carta, ele precisa revelar, ele precisa tirar o véu, ele precisa descortinar o que está acontecendo. Ele quer mostrar para essas 7 igrejas da Ásia o que ele sabe sobre o Império Romano. Afinal, ele era um prisioneiro do Império Romano. Ele estava ouvindo e conversando com figurões do Império faz tempo. Ele conhecia as tramas, ele ouvia os soldados, ele já era um idoso, ele estava naquilo há muito tempo. Ele precisava dizer à sua igreja algumas palavras. Ele precisava levar esperança para aquela igreja. E a primeira coisa que você precisa saber da carta do Apocalipse é que ela é uma carta de esperança. Não é uma carta de medo, não é uma carta de profecia, não é uma carta de fim do mundo, é uma carta de esperança. Mas, infelizmente, como a gente já falou aqui várias vezes, a teologia fundamentalista transformou ela numa carta de medo, de horror, de terror. Mas o espírito da carta do Apocalipse é uma carta de esperança. Ao receber essa carta, imagina só, você faz parte de uma comunidade que está lá na Ásia, sob domínio, né, sob fiscalização o tempo todo do Império Romano, mas você recebe essa carta vinda do João, um judeu. E ele escreveu, olha só, agora que começa a coisa interessante. Agora que começa a coisa interessante da quase genialidade de quem escreveu esse negócio. Ok? Vem comigo. Essa carta, ela foi escrita em grego. Ok? Nós temos, pelo menos aqui, ela em grego. Porém, a codificação que esse João usa para fazer as informações passarem pelo Império Romano sem ser visto, é uma codificação que só funcionava no hebraico. Eu vou explicar isso daqui a pouco com um pouco mais de calma. Mas ele faz algo tão genial que no grego isso passa tranquilamente pelo Império Romano. Quando chega na mão daqueles que deveriam chegar essa carta, eles fazem a tradução dessa carta para a sua língua mãe, a língua que eles que receberam a carta dominavam, e a língua que João dominava, mas não o Império Romano. Quando eles fazem a tradução dessa carta e aplicam essa decodificação, que daqui a pouco eu explico, aí eles têm todas as informações. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Então, isso é muito impactante para começar, tá bom? Mas agora eu vou explicar esse lance dessa codificação que acontece na carta do Apocalipse e vou mostrar para você até uma imagem, tá bom? Exemplificando essa parada, tá bom? Então, olha só, tá lá João na ilha de Patmos, preso, ele escreve essa revelação, passa e vai para as igrejas nas províncias da Ásia. Eles fazem a tradução e aí eles têm um texto em mãos, um texto que você conhece, o texto que fala da besta, o texto que fala do dragão, o texto que fala das 7 trombetas, eles têm aquele texto. Mas eles sabem que há uma informação por detrás daquele texto. E existe uma codificação que só funciona, obviamente, no hebraico antigo, chamado gematria. Gematria. A gematria é um método hermenêutico de análise das palavras bíblicas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. E é conhecido como a numerologia judaica. Sabe esse tipo um hexadecimal nosso? Que cada letra corresponde a um número? É basicamente isso. Essa gematria, ela está presente o tempo todo na Torá. Se você pegar, por exemplo, o dicionário Strong, um dos principais dicionários da Bíblia, em todo o dicionário na Torá tem a gematria codificada e decodificada, porque isso é natural no texto hebraico. E isso acontece no texto que João escreve para as 7 igrejas na Ásia, nas províncias romanas. E eu vou trazer aqui um exemplo, obviamente eu não vou começar a explicar o Apocalipse inteiro para vocês aqui, que é chato, é desnecessário
e é longo, tá bom? Mas eu trouxe um exemplo dessa gematria aplicada no que eu acho que é um dos maiores ícones do Apocalipse, né? Quando você pensa num símbolo do Apocalipse que já te causa medo, te causa dúvidas, eu não sei você, mas eu pensei no 666. O que significa esse 666? Então eu vou aplicar a gematria nesse número e vou mostrar para você o que de fato significa a marca da besta, né? Para você, agora é a hora de você comentar. Para você, o que já te disseram que é a marca da besta? Chip, código de barra, tatuagem, www da internet, não sei. Comenta para mim aí o que já te disseram um dia que a tal marca da besta era. E eu vou mostrar para você. Vacina, já falaram. Código de barra, tatu, chip, tudo isso é o próprio imperador. Ronaldo já lançou a braba, hein? Vamos ver. Chip queimado no inferno, chip. Marca da besta é o 22, concordo, né? Já foi o 17, é o 22. Tem muita marca da besta. O Papa Católico, já disseram, né? O Papa Católico, ele é sempre o anticristo. Ah, agora esse aí é o anticristo. Sei o que é o anticristo. Celular, porque está na mão, verdade. Tem muito dessa. Bom, enfim, olha só que loucura. Já te disseram 1 milhão de coisas sobre o tal 666 e o grande lance é que nunca é. Você já percebeu? Ah, é o código de barra. Porra, código de barra? Sério? Que está aí até hoje, todo mundo usando código de barra, todo mundo usando. Quem fala do código de barra hoje usa QR Code. Ah, então não é, não. Ah, é o www da internet, porque se você pega o W, ele tem 6 perninhas, e aí o 6 é 66. Tô brincando, não, gente. É nesse nível. E nunca é. Né? E a gente vai atrás. Nunca dê o 666. Pois eu vou explicar para você. Lembrando, o apóstolo João está preso numa ilha romana, exilado pelo Império Romano, escrevendo uma carta para mostrar às 7 igrejas o que o Império Romano estava tramando. Ele está fazendo uma carta crítica ao Império Romano. E uma das críticas desse império, obviamente, vai ser ao imperador romano, não é? Pelo menos o imperador que estava imperando na época em que o Apocalipse foi escrito. Não é isso? E olha só que loucura, ou pelo menos na época em que o Apocalipse, ou que tudo aquilo que João descreve que estaria acontecendo, já estava acontecendo. Então não é apenas um imperador que passa pela trama do Apocalipse. Por exemplo, quando João escreve o Apocalipse, isso provavelmente aconteceu entre 90 e 95 depois de Cristo, não tem a data exata, é 90 e 95. Quem estava imperando era o Domiciano. Mas a crítica do João foi a um imperador que tinha acabado de passar. E aí depois eu te convido a fazer uma pesquisa rápida, dar um Google sobre a história que aconteceu ali 70, 74 depois de Cristo, quando o Império Romano, o imperador Nero César, invade e destrói de fato Jerusalém, o Templo Romano, e mata milhões. Ok? Isso começa a desenrolar essa perseguição, essa extrema perseguição, ela começa a apertar de fato em 70 depois de Cristo. João escreve o Apocalipse em 90 a 95 depois de Cristo. Na época de João, quem estava como imperador era o Domiciano. Mas quem acabou de passar pelo império como imperador e fez o maior estrago até então, né? Porque depois tiveram outros tão bizarros quanto, mas que fez o maior estrago até então entre os cristãos era o imperador Nero César, que é justamente o que significa a palavra 666. E eu vou mostrar a imagem para vocês agora. Obviamente, ninguém aqui é obrigado a ler hebraico. Eu também não leio hebraico, eu leio grego. O hebraico eu preciso pesquisar. Mas essa é uma imagem que já está bem clara e bem explicada de como funciona a gematria. Quando você faz a tradução do texto do grego, se você aplicar a gematria no texto grego, obviamente não dá certo. Mas quando você faz a tradução do nome ou do 666 do grego para o hebraico e aplica a gematria, olha só o que aparece.
Aquela palavra que está ali, está escrito Nero César. E cada número correspondente pode fazer a soma. 666, decodificado na gematria, significa Nero César. Quando João fala do 666, ele está falando do César. Quando ele está falando da marca da besta, o 666, ele está falando da marca do César. Uma das coisas que aconteceram e que acontecia com o Império Romano quando ele chegava sobre um local era dominar um mercado. Para você fazer negócio, para você vender, para você comprar, você tinha que ter a marca do César, você tinha que ter a papelada do César e você tinha que pagar tributo a César. E conforme o império foi avançando, isso foi se apertando. Quando chegou na época aqui em que João está escrevendo, para você fazer qualquer tipo de comércio, você tinha que ter a papelada do César e pagar altos tributos a ele. Por isso que ele fala sobre a marca da besta, e que sem a marca da besta você não vai conseguir comprar, vender. Obviamente, é a marca do Nero César. Faz mais sentido? Fica mais simples assim? Ou 666, a marca, o código de barra, o chip, porque talvez o chip ainda faz mais sentido para você, ué. E aí eu te deixo escolher, vai em paz. Mas se fez mais sentido, se mostrando aqui, ó, mostrando bonitinho, ó, tá aí explicadinho, faz sentido com o contexto sobre quem escreveu, com quem recebeu, se tá tudo certo, aí podemos ter paz. Podemos entender que o livro do Apocalipse é uma carta de esperança, escrita de um prisioneiro para um povo que estava sofrendo forte, mas fortíssima opressão do Império Romano, e que recebe essa carta de esperança. E é lindo os 2 últimos capítulos do Apocalipse, quando começa a falar de quando tudo aquilo acabaria, de quando tudo aquilo passaria. A carta do Apocalipse é uma carta de esperança. E feliz é aquele que lê e entende essas palavras, segundo a própria revelação da Bíblia. Versículo 3 do capítulo 1. Feliz é o que lê e entende, porque o que lê e não entende, aí, ó, fica maluco, tá tomando remédio hoje, porque tinha medo de ficar, tinha medo de Jesus voltar e você tá se masturbando no banheiro, tinha medo de Jesus voltar e você tá usando droga. Não tinha? Lógico que tinha. Quem nunca? Quem nunca? Gente, isso aqui a gente brinca hoje, ó. Isso não fez bem para nossa cabeça, não. Mas, enfim, se você gostou, se você achou que faz sentido, queria te ouvir, queria te ler, né? Comenta para mim se faz sentido, se tá tudo certo, se dá para a gente passar essa, se dá para a gente viver a nossa vida agora sem ficar preocupado com esse livro. Posso te dar uma dica de ouro? Não precisa nem ler. A não ser que você queira estudar e entender o contexto histórico. Mas não precisa. Para a sua fé, o Apocalipse não faz o menor sentido. Tá bom? Nem precisa passar por ele. Quer ler a Bíblia? Vai ler o Sermão da Montanha. Vai ler as parábolas de Jesus. Uma coisa que vai, de fato, acrescentar na sua fé. Tá bom? Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima restante de semana, tá? Que Jesus te abençoe e que o Espírito revolucionário de Jesus inspire a sua caminhada, hoje e sempre. Amém? Um ótimo dia para você e que Deus nos abençoe.